Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. David Santiago. Suzete Francisco. São José Almeida. Viva, eu sou a Sónia Sapaz e estamos a gravar este episódio do Poder Público no rescaldo do anúncio dos nomes do novo governo, mas ainda sem saber os secretários de Estado. Sabemos os novos ministros e a pergunta é: será mesmo um governo novo? O nosso balanço vai ser feito a seguir, também sobre os sinais políticos que estão a ser dados. Este vai ser o prato principal do episódio de hoje, que também acabará por dedicar algum tempo de conversa às presidenciais. Eu sei que é um tema que nos acompanha há várias semanas, mas também sei que nos vai acompanhar muito mais semanas, ainda por cima porque as eleições só serão em janeiro de 2026. E é curioso porque a data que se pensava já está fechada, o dia 25 de janeiro, afinal pode não estar. Marcelo Rebelo de Sousa ontem, durante uma passagem pela Feira do Livro de Lisboa, não foi a única coisa que lhe aconteceu, mas deixou no ar a hipótese de antecipar as eleições uma semana, para o dia 18. É mais uma das várias incógnitas neste dossiê. Mas vamos lá começar pelo início, e o início para nós é o novo governo. Quero saber o que todos vocês pensam sobre este assunto. David, és o primeiro, são poucas mexidas, algumas são obrigatórias. Pedro Reis, por exemplo, terá pedido para sair por razões pessoais. Pedro Duarte, já sabemos, vai concorrer à Câmara do Porto. Há muitos repetentes, há pequenos ajustes. Como é que tu interpretaste estas escolhas? Eu acho que era expectável, quer dizer, ninguém tinha grandes dúvidas de que seria um governo de continuidade, no sentido em que o Primeiro-Ministro tinha dito várias vezes que o governo estava a governar bem, tinha essa convicção, e nesse sentido que tinha sido este governo, e inclusive estes ministros, que estavam quase todos eles cabeças de lista às legislativas nos vários círculos eleitorais. E portanto, nesse sentido, Luís Montenegro considerou que seria uma legitimação do governo, e portanto, nesse sentido, acho que era expectável esta continuidade. Eu acho que além da continuidade podemos aqui, eu veria aqui dois vetores, se quisermos. Por um lado, a aposta nas pessoas de confiança, da sua mais estrita confiança, uma aposta reforçada, se quisermos. Em particular, nós vemos Castro Almeida, um dos ministros mais experientes politicamente e em termos executivos. Fica agora com a pasta da economia. Exatamente. E a coesão. Eu já tinha a coesão territorial, portanto tinha os fundos. Ele era também ministro adjunto, portanto estava no núcleo duro político. Ele continua no núcleo duro do governo, tendo em conta aquilo que é a hierarquia governamental, mas sai aqui um bocadinho da órbita do primeiro-ministro, portanto, dessa maior coordenação política. Portanto, perde essa pasta, mas junta aqui uma pasta que é muito importante, que é a pasta da economia. Seria difícil acumular, na realidade, porque era uma super pasta adjunto. Não, seria difícil, mas eu acho que mesmo esta já é uma pasta muito difícil de acumular, porque nós sabemos que primeiro, a coesão territorial tem o lado todo da política local e, portanto, que já é um trabalho, embora seja ministério há relativamente poucos anos, ministério enquanto autónomo, mas tem todo o lado dos fundos europeus. Nós sabemos da necessidade de executar, sabemos que há 2/3 dos investimentos em risco do PRR, ele tem que ser executado até ao final do próximo ano e, portanto, há aqui um sprint final. Obviamente que o discurso vai ser esta ideia de ligar os fundos à economia e, portanto, a mesma pessoa terá maior capacidade de perceber como alocar determinados fundos a determinados interesses da economia. Não sei se isso vai muito a tempo daquilo que é a necessidade de execução do PRR, poderá ter uma ou outra virtualidade em termos de maior integração política das duas pastas. Pode ter sido por isso, dizes. Eu acho que foi por isso, eu não sei, admito que seja verdade daquilo que se vai ouvindo, de que há de facto razões pessoais no que diz respeito ao ministro Pedro Reis, mas nestas coisas, mesmo quando há outros motivos, aquilo que vem a público são razões pessoais e, portanto, eu não vou colocar isso em causa. As razões pessoais têm sempre tem costas muito largas. É, exatamente. E, portanto, não sei. O que eu sei é que o ministro Pedro Reis, a economia, ele não foi um ministro com grande protagonismo em termos económicos, não se apresentou nos resultados muito grandes, embora também só haja um ano de governo, mas nós assistimos, por exemplo, a uma descoordenação política, por exemplo, quando ele falava do déficit ao lado do Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro teve que o corrigir, isto a propósito da proposta da AD de não haver déficit, neste caso haver um excedente
no próximo ano. Portanto, parecia que Pedro Reis estava um bocadinho arredado daquilo que era o cerne do governo, e, portanto, mas não quero fazer aqui outras ilações. O que eu acho é que essa aposta numa pessoa de confiança está aí clara, e está clara também em Balseiro Lopes, na cultura, no desporto, na juventude. A cultura é sempre um ministério difícil. Deixa agora de ser ministério isolado, o que já aconteceu também várias vezes. Sim, isto pode ser considerado uma desconsideração, veremos, admito que sim, mas é sobretudo com desconsideração em relação ao setor. Eu admito que sim, que venha a acontecer esse tipo de críticas. Ou pelo menos a crítica existirá. Agora, Balseiro Lopes é alguém da estrita confiança, uma aliada de sempre Montenegro. Pronto, só para resumir, este é o lado das pessoas de confiança. Por outro lado, há aqui algum lado de... Nós, há um ano, falávamos que Montenegro acabou por ter pouca capacidade de recrutamento para fora este governo. Fora do partido, sim. E, portanto, a aposta em Maria Lúcia Amaral parece-me ser uma aposta que mostra que o Montenegro está mais consolidado enquanto primeiro-ministro e, portanto, nesse sentido está mais credibilizado, e a partir desse momento tem maior capacidade de ir buscar fora da órbita eminentemente partidária, embora ela seja conservadora, claro, e tenha sido nomeada, indicada sempre. Exatamente, mas é alguém que tem reputação na praça pública, alguém que provou, diria que bem, enquanto provedora da justiça, mais ou menos genérica as avaliações. Deve ser a pessoa positivas. Que melhor conhece as queixas dos portugueses de norte a sul, porque escreve. Exatamente, e sabe muito também daquilo que é política de segurança, e, portanto, parece-me uma aposta interessante. Gonçalo Matias é mais uma incógnita, e é aqui uma mensagem política que se tenta transmitir no sentido de que é preciso reformar o Estado, desburocratizar e, com isso, assegurar maior capacidade de atração de investimento, em particular o IDE, o investimento direto estrangeiro. E, portanto, eu acho que estas são, assim, as duas leituras de forma muito transversal, essenciais deste novo governo, que não é assim tão novo, e é um governo, sobretudo, de continuidade. Suzete, eu proponho-te que faças também a tua avaliação e que me digas se podemos entender isto como um voto de confiança que o Primeiro-Ministro deu à sua equipa e, no fundo, às decisões que vinham sendo tomadas. Sim, sem dúvida. É um voto de confiança que dá à sua equipa, e é uma afirmação do próprio e daquilo que foi o discurso de Luís Montenegro nos últimos meses. Ele disse sempre que o governo estava a governar bem, as eleições foram aqui uma espécie de entorse que apareceu, e, portanto, faz todo o sentido... condiz com o discurso que ele vinha fazendo, que ele reconduza boa parte do executivo anterior. E aliás, isso ficou mais ou menos pré-anunciado quando ele escolheu boa parte dos governantes como cabeças de lista às eleições de 18 de maio. No restante, bom, o David já disse quase tudo. Eu concordo em larga medida com essa visão. Chamava a atenção para duas ou três coisas. Em relação à cultura, parece-me uma má escolha. Não pela titular da pasta de todo, mas por esta acumulação de três pastas que aparentemente não têm muita relação. Mas acho que já não é a primeira vez que a cultura e o desporto estão juntos. Tenho essa ideia, não tenho a certeza, estou a falar de cor. Talvez em secretarias de Estado do mesmo Ministério, não sei. A justificação deles é que em termos internacionais é muito comum haver comissões, mesmo cá a Comissão Parlamentar, eu creio que é Cultura, Juventude e Desporto. Mas atendendo ao que têm sido as orgânicas dos governos, não pode deixar de ser visto como uma secundarização da área da cultura, que é uma área difícil, muitas vezes polémica, que também tem deixado aqui muitos ministros pelo caminho, como se viu com a anterior. Mas a anterior, que está de saída, não é? Faz questão de deixar ela própria muitas pessoas pelo caminho, não é? Antes de ir embora. Exato, mas ela teve um mandato bastante, ao que se sabe, conflituoso. Margarida Balseiro Lopes tem um perfil totalmente diferente, tem a imagem de uma pessoa muito trabalhadora, mas eu acho que ela tem aqui uma tarefa
tarefa bastante hercúlea com esta acumulação que me parece estranha. Depois chamava a atenção para os assuntos parlamentares, que era uma pasta que inevitavelmente ia mudar com a saída de Pedro Duarte para a Câmara do Porto, sobre o secretário de Estado, Carlos Abreu Amorim. Carlos Abreu Amorim, não sei se lembram, na última legislatura, quando surgiu o nome dele como secretário de Estado, chegou a pôr-se a hipótese de ele ficar com o dossiê das negociações com os restantes partidos. Foi um cenário muito mal recebido pelos restantes partidos. Abreu Amorim é uma figura polémica, teve muitas saídas polémicas sobre outros partidos e agora sobe a ministro. Parece-me que há aqui um bocadinho uma opção de carro de combate pós assuntos parlamentares. Vai ser uma pasta muito difícil, atendendo ao Parlamento que temos. Talvez olhando aqui para esta configuração parlamentar nova. Só uma nota que eu esqueci-me há pouco, porque é outra das pessoas de confiança de Montenegro, foi seu vice-presidente quando Montenegro era líder parlamentar durante a intervenção externa da Troika. Mas eu acho que, tal como Pedro Duarte esteve completamente apagado e inexistente naquilo que era o diálogo com os outros partidos, eu acho que Carlos Abreu Amorim também não tem tanto esse papel. Esse papel é sobretudo Hugo Soares. Bom, mas não deixa de ser, ele é o elemento do governo presente no Parlamento e tem inevitavelmente, e não tem perfil para esse aqui diálogo. algum, isso é evidente, algum peso. Eu acho que a ideia aqui pode ser pôr alguém que não é conhecido por ser um negociador ou procurar consensos, mas pode ser uma escolha, primeiro é que de facto um nome próximo de Montenegro e depois ser aqui alguém com aguerrido, estava-me a faltar a palavra aguerrido para negociar. É um bom eufemismo. Para negociar no Parlamento. Depois temos o Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias. Acho que aqui há alguma incógnita sobre o que é que se pretende aqui com esta Reforma do Estado. O que é exatamente isto? Até porque não foi um tema muito falado durante a campanha, portanto vamos, nos próximos dias, se calhar até no discurso de tomada de posse, vamos saber alguma coisa sobre isso. Perceber, sobretudo, qual é a amplitude do que se pretende aqui. São mais simplexes ou se é uma coisa mais estrutural. Estamos a falar de uma reforma de mais largo alcance, sendo que isto não foi, de facto, um tema que tenha estado muito presente na campanha eleitoral e neste debate destes últimos meses. São José, também te queria ouvir a ti sobre este assunto. Pois eu concordo genericamente com o que foi dito. A continuidade era esperada, dentro de uma lógica de um governo que durou 11 meses. Faz sentido que o Primeiro-Ministro aposte na continuidade de ministros. A maioria deles não tinham criado polémicas. Tenho alguma apreensão com a continuidade da Ministra da Saúde, mas penso que se falhar num propósito que Luís Montenegro acredita que ainda é viável, que é a suposta reforma que ela estava a fazer da saúde. Até agora não se viu grande reforma da saúde ou melhoria do Serviço Nacional de Saúde, mas admitindo que vai existir, se ela não o conseguir, poderá ser remodelada mais à frente. Sabes que eu acho que esta não saída dela, eu estou expectante em relação a quem são os secretários de Estado, porque pode significar que ele pôs o ónus de muitas coisas que aconteceram na secretária de Cristina Estado. Vaz Tomé. Sim, mas isso é pouco. Os secretários de Estado numa organização de um governo têm responsabilidades delegadas. Pois não. Certo. A cara é o ministro, não é os secretários de Estado. Penso que é um tiro no pé, o retrocesso, eu vejo como um retrocesso o regresso da cultura ao desporto, ainda por cima com a juventude pelo meio. Não sei o que é que eles têm a ver com bugalhos, não sei se é a cultura do Portugal antigo, do futebol e fado, se a cultura vai ser uma coisa não, para que a jovens. nova ministra é progressista, São José, por acaso é o elemento mais progressista deste governo. David, não sei, eu estou a fazer uma piada, não estou a dizer que... Até porque não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com a estrutura. Eu tenho a maior consideração pela Margarida Balseiro Lopes, não a estou a pôr ela em casa.
Estou a pôr a unificação da cultura com a juventude e com o desporto, que é, em termos de organigrama do governo, um retrocesso em Portugal. Tirando isso, acho muito interessante e positiva a aposta em Castro Almeida para a economia também, porque Castro Almeida gera os fundos estruturais em geral e, por maioria de razão, o PRR é importante que seja coordenado com a economia, porque é o maior investimento público que vamos ter em Portugal durante décadas, segundo dizem, e é importante que seja coordenado com o tecido económico e investido, como penso que está a ser no tecido económico para o modernizar, sendo que com esta super pasta, Castro Almeida, que já tinha um enorme peso político, ganha mais peso político no governo e não creio que perca por deixar de ser adjunto, porque a relação de aconselhamento que ele prestava junto a Montenegro continuará a fazê-lo mesmo sem o estatuto de adjunto. Vejo com surpresa o aparecimento do Ministério da Reforma de Estado, surpresa até positiva. Já muitas vezes foi tentado, reorganizações do aparelho de Estado foram feitas, até para captar mais profissionais. O próprio António Costa fez isso, não só por um lado com os simplexes para desburocratizar, mas por outro lado a própria aposta no subir de ordenados dos altos dirigentes do Estado são apostas que são importantes para reorganizar o Estado. Não chega. É preciso optimizar, modernizar, de forma racional, moderna, a organização do Estado. E isso é um desafio imenso. Só posso desejar que o novo ministro tenha capacidade e possibilidade de o fazer num governo que é um governo minoritário. Insisto nisto, ainda que com 33%. O PSD-AD não teve um grande resultado eleitoral, depende de um parlamento difícil, e acho que o sucesso de Luís Montenegro durante a legislatura que agora começa, e que não sabemos quanto tempo dura, mas que pode durar os 4 anos, depende também dessa sabedoria. Mas penso que o sucesso de Luís Montenegro depende da sabedoria que ele tenha, saber gerir as relações com um parlamento difícil, onde não pode, pura e simplesmente, ostracizar o Chega, embora Ventura faça questão de se isolar a si mesmo. Aliás, a declaração que ele fez na abertura dos trabalhos parlamentares é um exemplo do que é a atitude dele, não é? Do que vai ser. Do que é e o que já era, e qual é o propósito dele, não é? Roubaram-nos 50 anos e a gente quer os 50 anos de volta. Não sei se os 50 anos de volta dele é até ao 26 de Abril ou até ao 24 de Abril, eu isso ainda não percebi, mas isso é uma coisa que queríamos esclarecer, até porque ao 24, em termos puros e simples, já não é possível. Mas já estamos em junho, portanto 50 anos já dá... Já. Mas passando em frente com as observações sobre o Chega, não só tem a dificuldade do Chega, como também não pode esperar que o PS esteja ali sentado no sofá para carimbar tudo o que ele queira, não é? Pronto. E depende de Luís Montenegro a sabedoria de saber levar a água ao seu moinho, seja ele qual for, quais sejam os objetivos do governo. Porque eu já disse isso a semana passada e penso mesmo que isto não pode ser mais do mesmo, não pode ser gerir expectativas e ser uma gestão governamental do dia-a-dia e satisfazer insatisfeitos, ou pessoas que acham que estão insatisfeitas, porque as pessoas, algumas estão sempre insatisfeitas. É preciso de facto mexer no país e dar uma imagem de governação para as pessoas, para resolver problemas, porque caso contrário ele estará
a alimentar o crescimento do Chega. Tudo alimenta o crescimento do Chega neste momento. Tem uma enorme tarefa de salvação nacional, da democracia nacional. Bom, sobre o governo, eu, apesar de tudo, acho que há vantagens em mexer pouco numa equipa destas, sobretudo numa que era tão recente, e a vantagem que eu vejo é perder-se menos tempo na passagem de testemunho, que é sempre uma coisa que leva uns 6 meses, às vezes mais. Vou passar para o segundo tema que já anunciei, vamos falar sobre presidenciais. Nos últimos tempos a campanha parece já ter começado, há coisas todos os dias nas televisões, apresentação de candidaturas, de mandatários, de comissões de honra, pré-anúncios, entrevistas, por aí adiante. Precisamente por falar em entrevista, David Gouveia Melo deu a sua primeira televisiva esta semana, foi muito comentada. O que é que te marcou e o que é que tu aprendeste sobre este candidato em concreto? Quer dizer, aprender, não acho que tenha aprendido grande coisa. O que me surpreender também não me surpreendeu. Isto porquê? Porque há a questão da eutanásia, portanto, ele dizer que é contra a eutanásia. Isso não me surpreendeu, mas foi finalmente conhecer um bocadinho do pensamento político, ele que se diz que nem é de esquerda, nem é de direita, que não gosta de extremismos, nem de populismos, pois, mas isso é muito genérico, não é? E, portanto, é preciso depois perceber no concreto o que é o posicionamento ideológico, como é que ele vê a sociedade civil, que era algo que até aqui, e continua ainda muito por saber e por perceber. Mas para mim isso já é importante. Esse é um elemento que, por exemplo, acho que pode ajudar a definir sentido de voto de algumas pessoas. Por exemplo, é uma das coisas que define o posicionamento ideológico, até a mundividência de um candidato. Só de notar que se ele vencer, como toda a gente diz que é garantido, veremos, mas se ele vencer continuaremos a ter mais um inimigo digamos assim, da morte medicamente assistida no Palácio de Belém. Mas também achei muito interessante, nós fizemos título a pegar precisamente por esses dois, nós no público fizemos título precisamente a puxar por essas duas ideias. Também acho que é impossível deixar de sinalizar o remoque que ele deixa a Marcelo Rebelo de Sousa pela forma como geriu politicamente a crise da admissão de António Costa, não é? Tudo aquilo foram remoques, muitos. Muitos. Ele tem feito questão de... Mesmo na apresentação da candidatura, tudo aquilo foi muito dirigido a Marcelo. Muito dirigido a Marcelo, alguns momentos também a Marcos Mendes. São os dois... Eu acho que vocês estão a ser simpáticos a dizer remoques. Eu acho que são demarcações mesmo. Desculpa ter interrompido. Demarcações. Não, mas são demarcações, evidentemente. Nós até nós temos textos escritos sobre e com declarações de Gouveia Melo em que utilizamos essa expressão, a marcar, a separar águas. Até fizemos um título de separar águas, demarcação, fazer diferença. Porque remoque é uma coisa subentendida, que não há nada subentendido. Algumas são. Algumas são subliminares. Há outras em que são claramente demarcações em relação a Marcos Mendes, mas sobretudo em relação a Marcelo Rebelo de Sousa. E a decisões tomadas por Marcelo Rebelo de Sousa. Mas de facto o Marcelo Rebelo de Sousa pôs-se a jeito, quer gostemos, quer não, quando ao dar posse a António Costa, depois da maioria absoluta, o tentou amarrar a São Bento e o problema aqui é que Marcelo Rebelo de Sousa criou novidades no nosso regime político e na forma como se interpretam os poderes presidenciais e a própria Constituição. Primeiro, de que o chumbo do orçamento deve conduzir a eleições. Depois que uma maioria absoluta é personalizada e, portanto, uma maioria absoluta, se esse primeiro-ministro, por seja qual for o motivo, tiver que abandonar, tem que haver eleições. E, portanto, estas interpretações sui generis e completamente, em alguns, abusivas, na minha opinião, conduzem depois também a este tipo de críticas. Nós nem sabemos se de facto Gouveia Melo teria ou não feito diferença, mas é tal a necessidade dele se diferenciar. Mas ele diz que sim. Certo, mas isto agora é a minha maneira de ver. Eu, independentemente de achar que ele acha mesmo isso, o que eu acho é que ele sente muito a necessidade de se dizer diferente de Marcelo Rebelo de Sousa. Ou seja, o que ele quer dizer é: portugueses, eu
não sou um fator de instabilidade como o Presidente da República que temos atualmente. Ele disse isso. Pronto, Ele disse pronto. isso. E isso decorre dessa ideia de que este ciclo sucessivo de eleições que nós temos tem um principal responsável, que é Marcelo Rebelo de Sousa. E depois há o Ministério Público, aquele parágrafo absurdo, todas essas coisas. Mas se não fosse a interpretação abusiva que Marcelo Rebelo de Sousa fez, não estávamos neste ponto. Isto para mim é claro. E, portanto, Ele, na apresentação da candidatura, diz que Portugal precisa os portugueses, ou o país precisa de um presidente diferente, e uma das razões que aponta é a estabilidade. é estabilidade, justamente. precisamente. Mesmo assim. E, portanto, independentemente dele concordar, dele acreditar mesmo naquilo que disse, o que ele precisa é de se diferenciar e de se distanciar de Marcelo Rebelo de Sousa. O que diz muito daquilo que tem sido este mandato presidencial. Mesmo assim, a verdade é que ele tem conseguido juntar muita gente à sua volta e de vários partidos. Aliás, uma das polémicas da semana foi Rui Rio ter sido apresentado como mandatário. Suzete, porquê é que achas que ele é uma pessoa tão agregadora e de onde é que vem este magnetismo? É ainda das vacinas e da Covid? Em parte é. Eu acho, aliás, que não haveria candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo se não tivesse existido a Task Force e se ele não tivesse tido a participação que teve no processo das vacinas. Como outra questão, se lembram, havia, anterior a Gouveia e Melo, havia um coordenador do processo das vacinas, que era Francisco Ramos, ex-secretário de Estado do PS. As coisas não correram bem e Gouveia e Melo é chamado um bocadinho para pôr ordem e disciplina naquele processo, que aliás é uma coisa que está muito de acordo com o ar dos tempos. Portanto, ele ganha essa imagem de quem põe ordem e disciplina nas coisas. O facto de ser militar ajuda bastante. Ganha uma aura de competência, porque o processo de facto correu bem, e ganha uma notoriedade imensa, que são basicamente os ingredientes que lhe vêm a permitir o percurso para candidato presidencial. Não foi seguramente o facto de ter depois passado a almirante nem a carreira militar, foi isto. Dito isto, Gouveia e Melo já conta com o apoio de um ex-líder do PSD e de 2 ex-líderes do CDS. Aliás, aquela plateia na apresentação que ele fez de sua candidatura é uma plateia muito... Também não estou a ver Luís Filipe Menezes a apoiar Marcos Mendes, mas... Esse garantidamente. Mas há que dizer que é uma plateia largamente de centro-direita. E foi buscar o creme de lá creme aos partidos. Desde logo Martins da Cruz, portanto alguém que deixou um legado, mas é uma enorme no que diz respeito à utilização de cunhas em Portugal. Ex-líderes de partidos, ex-ministros, presidentes de Câmara, ex-presidentes de Câmara, há ali muitos ex de quase tudo no regime. Se me permites uma pequena brincadeira, aquilo parece o PSD.2. Aquilo é tudo o que é ex no PSD, seja militante ou tenha deixado de ser militante, estava na candidatura, na apresentação, ou está a apoiar Gouveia e Melo. São os proscritos do PSD. Pois, parece-me um pouco limitativo para quem diz que quer criar uma representação nacional, mas pronto. Não, mas sobre isso, 2 notas. Primeiro, isto está de acordo com o que temos vindo a ver no discurso de Henrique Gouveia e Melo. Ele vai revelando aos poucos, agora deu a primeira entrevista televisiva e nós vamos percebendo que ele está mais à direita do que aquilo que afirmou inicialmente. Ele estava ao centro, entre o socialismo e a social-democracia, parece claramente estar mais para a direita do que isso, que assim não tem mal nenhum, mas é bom que haja essa definição e que saibamos o que é que pretende o candidato Gouveia e Melo. Depois, outra nota, todo este discurso que ele está à margem dos partidos, tem grande autonomia em relação aos interesses instalados, o regime está todo ali.
Então, o establishment está todo ali. Portanto, a tese do afastamento pode ser bem, tem ali muitas figuras dos partidos e muitas figuras que desempenharam Certo. funções relevantes no regime. Uma última nota para dizer uma coisa em relação a uma coisa que o David falou, que foi a questão da eutanásia, que ele fala na entrevista. Eu faço notar que ele diz teria dificuldade em deixar passar uma lei que facilitasse o suicídio assistido. O nível de pessoalização desta frase, nem mesmo Marcelo Rebelo de Sousa diz isto. Não, porque não vetou, não não fez um veto político, não é? Marcelo diz, já há muitos, logo no início deste processo, Marcelo diz uma coisa que depois podemos duvidar que na prática ele tenha feito, dado todo o processo que aconteceu a seguir, mas Marcelo diz, eu sou contra, não decidirei em função da minha opinião, esperarei para ver a lei, se houver uma maioria que aprova a lei, eu esperarei para ver. Podemos duvidar que isto tenha acontecido assim, porque ele mandou sempre a lei para o TC, chumbou a lei, sempre com argumentos técnicos. Agora, não é isso que a Gouveia Melo diz. Gouveia Melo diz teria muitas dificuldades em deixar passar este... Eu sou contra e não a deixaria passar. A questão não se vai pôr nesta legislatura, mas pode-se dar o caso de, numa outra configuração, no futuro, a lei voltar de facto a Belém, aprovada por uma maioria parlamentar. E o Presidente não tem direito de veto absoluto sobre as leis. Por acaso, seria interessante ver o que aconteceria. Eu posso só responder, quando perguntaste que magnetismo é este, no início, eu acho que este magnetismo, toda a gente fala em vingança e não sei o que, é mesmo o ressabiamento. Tão simples quanto esse, porque o Rui Rio está-se abiado com o Marcos Mendes há anos. Mas não é só o Rui Rio que está com ela, é muita gente. Está bem. Mas o Rui Rio é o mandatário. Gostava que olhássemos também para o PS e ainda nesta matéria, e eu sei que também já falámos aqui muitas vezes sobre o assunto, mas parece que António José Seguro está prestes a apresentar a sua candidatura. Será este fim de semana, talvez, não é? Já anunciou na CNN. Ainda não sabemos, mas talvez amanhã saibamos. E perante este cenário, António Vitorino não insistirá numa candidatura que divide o PS, escrevemos nós isso recentemente. Quem parece que deixou tudo em aberto foi Augusto Santos Silva e Sampaio da Nova. Ainda acreditas em surpresas, São José? Será que o PS não vai conseguir unir-se de novo em torno de uma candidatura e, enfim, e correr o risco de perder por muito? Antes de irmos ao PS, deixa-me só dizer duas notas sobre a candidatura do Gouveia Melo. Para além de parecer o PSD, ponto 2, ressabiado ou descontente dos ex, qualquer coisa. E o CDS, já agora? Sim, do CDS, dois sim. líderes. Mas a maioria é do PSD, não é? É um partido maior. Eu saliento a falta de jovens e a falta de mulheres na apresentação de Gouveia Melo e entre os seus apoiantes. No fim apareceram lá uns meninos atrás do candidato, mas a plateia era uma plateia maioritariamente de homens, o que hoje em dia choca. A mim choca-me e penso que choca qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade para o que é a igualdade entre as pessoas. Tem lá o Chicão. Voltando que de jovem já não tem nada. Uma figura jovem. Aliás, acho que já nasceu com 40 anos, mas pronto. PS, Seguro. Pois o Seguro fez um vídeo que eu achei até bastante triste. Eu percebo que ele o fez porque, entretanto, fez saber que ia ser candidato, porque, entretanto, quis queimar etapas e primeiro tinha-se comprometido a dizer à CNN. Pronto. Achei aquilo tudo pobre, triste, mas passando em frente. A posição do PS perante as presidenciais, eu penso que é difícil neste momento para o PS não apoiar Seguro. É evidente que é um processo que ainda vai demorar, não, quer dizer,
não sei, mas admito que Vitorino, então com o quadro político que está traçado, acabe por não se candidatar, para não dividir e criar mais turbulências dentro do PS. Admito também que Santos Silva, as últimas declarações dele também continua a dizer o mesmo, não se põe de fora, mas quer contribuir e tem que ser assim e assado. Não me parece também que vá haver outra candidatura, penso que poderá não haver outra candidatura, se não seguro. O PS neste momento está amarrado a uma decisão que tomou, creio que no início do ano, janeiro ou fevereiro, num Conselho Nacional convocado já então para apoiar Vitorino, que entretanto não avançou, o César ficou com o menino nas mãos e foi aprovada uma decisão de que a Comissão Nacional, não foi um Conselho, foi a Comissão Nacional, iria apoiar um candidato, sim, mas depois de estarem todos apresentados, apoiariam um. Neste momento em que o PS está em processo de escolha de líder, eu não creio que o PS possa reunir essa Comissão Nacional antes de estar eleito o novo líder, portanto, antes do fim de junho. E isso deixa aqui uma ambiguidade grande no ar. Pronto, leva a... É um verão quente. É um verão. Leva à imagem de que o PS não quer apoiar seguro ou que está tudo muito dividido. Eles divididos sobre as presidenciais estão, mas também estão divididos sobre tudo. O PS sempre esteve dividido, portanto não é agora que as coisas iriam mudar. Mas eu admito que venha a ser no futuro, mês que vem, nomeadamente, aprovado um apoio a seguro e que o PS vá fazer campanha por seguro, porque também não vejo, como digo, não vejo campo neste momento dessa solução para Vitorino e para Augusto Santos Silva apresentarem candidatura. O que isto mostra é que as candidaturas presidenciais, que supostamente são sempre pessoais, na realidade são sempre partidárias. Bom, mas até do Dr. Gouveia e Mel. Pronto, era isso. A conclusão era essa por causa de tudo o que falámos agora. Como não podia deixar de ser, seguimos para o nosso momento público e notório. David, tu és o primeiro. O meu público e notório é uma declaração que eu vi na CNN, se não me engano, do deputado do Chega, Pedro Frazão, que é um dos deputados mais... nem sei bem como dizer, mas dos mais conhecidos, da bancada do Chega. Mas ele basicamente... Continuando nos eufemismos. Nos eufemismos, porque de facto o método dele de debater, confesso que me causa alguns pruridos, porque pronto, mas não deixou de ser aqui uma espécie de ode ao... Não sei se é algo pidesco, se é aqui uma falta de coluna vertebral, ou não sei dizer, vou deixar ao vosso critério. Ele basicamente disse que, a propósito do não se ter conseguido a eleição de Pacheco de Amorim para vice-presidente da Assembleia da República, e depois ali também no meio de um debate em que se fala da possibilidade de facto, como o próprio Pacheco Amorim admitiu, de ter havido alguns deputados do Chega a não votar a favor do próprio companheiro e colega de bancada, ele sinalizou que eu até tirei uma fotografia ao meu voto para mostrar que nas redes sociais que estive ao lado e não sei o quê. Ou seja, isto basicamente o que ele está aqui é uma lógica aqui de Gestapo ou qualquer coisa do género, que é o voto é secreto, mas eu tiro-lhe uma fotografia que assim vejam, Dr. Ventura, veja que eu não sou daqueles que votou contra, hein? Eu sou dos seus amiguinhos, eu sou daqueles fiéis que cumpre aqui as ordens. E, portanto, alguém vangloriar-se disso mesmo é um bocado... a mim causa-me uma estranheza. É alguém que diz, eu não tenho coluna vertebral, né? Cumpro ordens e não faço nada mais do que isso, mas faço gala disso mesmo. Achei tão ridículo que... Pronto. Já usaste a palavra. Suzete. Bom, o meu público e notório é conexo.
porque este início dos trabalhos parlamentares, o José Pedro Aguiar Branco fez um discurso falando na Assembleia Constituinte, dando o exemplo da Assembleia Constituinte como os partidos como é possível um entendimento, e defendendo esse trabalho e essa capacidade de entendimento entre os vários partidos, e passado um bocadinho, não foi preciso esperar quase nada, lá se foram os entendimentos, com Pacheco Amorim a falhar a eleição para a vice-presidência e o Chega a falhar também a eleição para a mesa, depois com acusações entre PSD e Chega de quem é que era o responsável por isso, e pelos vistos também pode haver alguns deputados do Chega que não votaram. Portanto... é um momento... Em qual é que apostamos destas duas? Do José Pedro Aguiar Branco, de que nesta capacidade de entendimento entre os partidos, ou que isto que aconteceu a seguir se vai repetir muitas vezes ao longo desta legislatura? É melhor não apostarmos nada. Só José, avança tu. É uma coisa muito diferente. O Grande Oriente Lusitano, a maior organização maçónica portuguesa e mais antiga, finalmente fez saber que vai admitir no seu seio mulheres, o que é uma notícia de uma atualização nos tempos que era urgente e que era esperada e que era, não sei se o Grande Oriente Lusitano hoje em dia tem uma grande influência na sociedade portuguesa, mas o facto continua a existir. E se existe, tem que respeitar as leis portuguesas e não há segregação de nenhum sexo em Portugal. Aliás, a lei portuguesa e a Constituição é tão explícita que em Portugal é um país em que não pode haver clubes privados só para um sexo. É uma coisa que há até em países como a Alemanha ou a França, clubes noturnos só de homens ou clubes só de mulheres. Não é permitido em Portugal por lei, é por isso que não existem legalizados. E, portanto, a maçonaria estava completamente ao arrepio do que é o mundo de hoje e do que é a lei e a prática social em Portugal, e, portanto, parece que acordaram e que aterraram no século XXI, finalmente, saídos do século XIX, não sei, ou dos inícios do século XX, na melhor das hipóteses, mas vão aterrar no século XXI. Até porque eles têm uma maçonaria à parte só de mulheres, que era uma coisa era assim, o que eu ia dizer. Que é assim uma coisa um bocadinho o clube de bolinha, não é? A menina não entra e, portanto, façam aí uma casa na árvore ao lado. E acho que é de salientar como um passo, uma organização que já teve muita importância em Portugal no passado, que se moderniza. Bom, obrigada a todos. Para a semana eu não estarei cá para moderar o Poder Público, mas a equipa estará cá de certeza para analisar os temas da semana. Até breve. Até lá. Até lá. O público fica no ouvido.